Olá, bem-vindos ao canal Bibiana Malgarim. Vamos conversar mais um pouquinho sobre psicanálise? Você já sabe qual é a proposta desse canal? Esse canal são pílulas de psicanálise. Então eu pego um trecho, seja de um artigo, seja de um livro, seja de psicanálise, seja de literatura, e trago uma ideia sobre este trecho, né? Uma ideia sucinta, uma ideia que te provoque, uma ideia que te deixe com aquela vontade de estudar mais um pouquinho esse universo que é a psicanálise. E hoje eu estou trazendo aqui para nós um cara que para mim é sensacional, tá no top, que se chama Sándor Ferenczi. Você já ouviu falar dele? Eu vou ler hoje um trecho deste livro, tá? Sobre um texto que eu uso bastante nos meus grupos de estudos, né? E você, se me ouvir falar em outra circunstância, provavelmente no meu curso ou em alguma palestra, você vai ouvir eu fazer referência a esse texto ou a esse autor em especial, né? E o texto que eu quero trazer hoje para nós se chama Adaptação da Família à Criança. E eu já vou te explicar por que eu falo frequentemente desse texto e deste autor. Então eu estou com essa edição aqui, que faz parte do box das obras do Ferenczi, e eu escolhi trazer, né, na página 2 do texto, A Adaptação da Família à Criança, as seguintes frases, tá? Elas estão tudo aqui nessa mesma página, então elas estão falando da mesma coisa e vão se complementando aí, tá? Ele cita um ditado alemão que diz o seguinte: tornar-se pai é mais fácil do que sê-lo. E aí ele segue. Assim, o primeiro erro dos pais é o esquecimento da própria infância. Um pouquinho mais abaixo no mesmo parágrafo. Essa falta de apreensão de sua própria infância é o obstáculo maior que impede os pais de compreender as questões essenciais da educação. Bom, o que o Ferenczi está querendo dizer com isso? E não sei se você já está aí se remexendo na cadeira e pensando, Bibiana, do que ele está falando, não é bem assim, mas o que ele está dizendo? Esse texto, gente, é de 1927, tá? É um texto que vai falar justamente de quando a psicanálise começa a se interessar mais profundamente pela criança jovem, pela criança bebê, né? Por esse inicinho de vida. Então, eu e muitos outros estudiosos, né, entendemos que esse momento aqui do Ferenczi é uma semente que se planta para uma psicanálise que evolui posteriormente e que tem um dos grandes representantes hoje para nós, em termos de clínica, em termos de técnica, em termos de compreensão, Donald Winnicott, né? Que é desse cara que eu frequentemente falo nos meus cursos, nos meus grupos de estudos, nas minhas palestras, né? Então, por isso que eu frequentemente recorro a esse texto como uma referência de como isso aí vai começando. Então, o que o Ferenczi está dizendo aqui para nós que é muito importante e para quem estuda psicanálise é muito importante? Que a noção de criança ela precisava, na época, ser recontextualizada e que os adultos precisavam ter muito cuidado com essas crianças. Ou seja, quando pensava em termos de educação, e aqui ele está falando de educação de uma forma vasta, mas justamente nesse sentido de o que é mais repressivo, o que é menos repressivo, lembrando, né, que a psicanálise estava trabalhando intensamente com a questão da castração, da repressão, né? A psicanálise freudiana. Então aqui ele está falando desta educação, né, que vai reprimir mais ou reprimir menos esses bebês, essas crianças. Então ele vai começar a nos falar de que precisamos prestar atenção para esse bebê, para essa criança, e que essa criança, ela precisa que a família se adapte a ela e não o contrário. E isso o Winnicott vai desenvolver com muito mais complexidade e com muitos outros conceitos. Por quê? Mais tarde. Por que o Ferenczi está falando isso aqui? Porque o bebê não tem recursos para fazer essa adaptação que os adultos até então julgavam que tinha. Então, vamos só lembrar aqui rapidamente que a noção de infância, gente, é uma noção que se constrói muito recentemente em termos de
séculos. E só, então assim, a infância começa no século XVIII, né? Então a gente vai vendo como isso é lento e como só mais recentemente se entende que criança precisa de um cuidado muito especial e diferenciado de um cuidado que se presta a um adulto. E aqui a gente está falando do ponto de vista psicológico, que é plantada essa semente através de Ferenczi e que depois vai evoluir com outros grandes psicanalistas. Curtiu? Dá seu like, continua seguindo, chama os amigos para a gente continuar estudando psicanálise e vem estudar comigo, né? Aqui embaixo tem meus cursos de psicanálise. Se você quiser clicar e conhecer, vai ser um prazer te ter nessa comunidade de estudiosos. Até a próxima!